Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu gravei a resolução, vão ser 4 questões de biologia da UFMS de 2021 e 4 questões de física da UFMS de 2021, tá? Vou tentar arriscar no slide mesmo, algumas eu já deixei a resolução do lado porque vai ficar mais fácil, porque senão ia ser muita coisa, mas vamos lá. A primeira parte vai ser de biologia. Olha, a primeira questão do ano passado foi essa. A Terra está mudando rapidamente como consequência de ações humanas. Com a crescente perda e fragmentação de habitats, mudanças no ambiente físico e no clima da Terra e o aumento da população humana, enfrentamos difíceis dilemas na gestão dos recursos do mundo. Precisamos entender as interconexões da biosfera se nos propusermos a proteger espécies em extinção e melhorar a qualidade de vida humana. Para essa finalidade, muitos países, sociedades científicas e outros grupos têm adotado o conceito de desenvolvimento sustentável. Assinale a alternativa que indica corretamente práticas adequadas para o desenvolvimento sustentável. Vamos lá então. Cadê a cor da caneta? Vermelha. É isso aqui. Vamos ver se ela vai... Não, vamos. Só um minutinho. Aqui. Ó. Vamos lá para a pergunta. Assinale a alternativa que indica corretamente práticas adequadas para o desenvolvimento sustentável. Então, vamos lá. Alternativa A. Consumo elevado. Bom, se a gente tem um consumo elevado, a gente não tem desenvolvimento sustentável. Isso aqui já corta a nossa alternativa A como opção. Alternativa B. Utilização consciente dos recursos naturais. Isso aqui tá ok. Uso de agrotóxicos, isso aqui já nos dá um problema, porque agrotóxicos a gente sabe que polui o meio ambiente e tudo mais, então não rola. Assoreamento também não. Letra C. Evitar desperdícios e excessos, criação de unidades de conservação e repovoamento. Então, o repovoamento, se a gente for pensar em repovoamento assim, a maior parte dos lugares em que não há mais população, certo seria fazer um reflorestamento, não um repovoamento. Não vou levar pessoas para um lugar se eu estou precisando de florestas e estou precisando melhorar a sustentabilidade do nosso país. Então, isso aqui não faz muito sentido. Letra D. Reciclagem, ok. Mudança ou diminuição nos padrões de consumo. Mudança ou diminuição nos padrões de consumo, isso é verdade. E reflorestamento. Aí aqui faz sentido. Então, não vou marcar ainda, vou ler a letra E. Obviamente que a resposta vai ser D, mas eu vou ler a letra E. Priorizar o consumo de produtos biodegradáveis, isso tá ok. Utilizar produtos químicos e... Utilizar produtos químicos não, né, gente? A gente sabe que produtos químicos, agrotóxicos, tudo isso polui o meio ambiente, não rola. Então, a nossa alternativa certa é a letra D de dado. Próxima questão, 33. Em relação à célula eucariótica representada a seguir, assinale a alternativa correta. A estrutura 8, que é essa aqui, representa o retículo endoplasmático liso ou agranular. Isso é verdade, representa o retículo endoplasmático liso ou agranular. Responsável pela síntese de carboidratos. Não, o retículo endoplasmático liso não é responsável pela síntese de carboidratos, sim de lipídios. Então, não rola. A letra B. As mitocôndrias, apontada pelo número 9, tá aqui, produzem ATP através da fermentação. Então, não. A mitocôndria em si, ela vai produzir ATP pela respiração e não pela fermentação. Então, a letra B está errada. Letra C. A síntese Golgi, o sistema Golgiense, o complexo de Golgi, marcado por 6, aqui está o 6, realiza a respiração celular. Não, quem realiza a respiração celular são as mitocôndrias. Então, a letra C também está falsa. Letra D. Os centríolos, indicados pelo número 13, aqui, participam ativamente no processo de divisão celular. Isso é verdade. Eles participam ativamente do processo de divisão celular, como a gente já
a maioria de vocês já deve ter estudado sobre mitose e meiose. Quem faz a separação das cromátides irmãs ou dos cromossomos e tudo mais são os centríolos. Então, a letra D está certa. Letra E. A seta 5 indica a carioteca, estrutura que delimita o núcleo. Seta 5. Olha, a seta 5 é o retículo endoplasmático rugoso. Não é a carioteca. Mas a carioteca faz realmente isso, a estrutura que delimita o núcleo. Porém, o 5 não é a carioteca, é o retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, a alternativa correta é novamente a letra D. Ok? Próxima questão. 34. Essa eu já deixei aqui do lado mais ou menos para ficar mais fácil na hora de escrever, tá? Bom, o daltonismo, descromatopsia, é um caso de herança ligada ao sexo e se caracteriza pela incapacidade de diferenciar cores e, de certa forma, não prejudica gravemente seus portadores. Em mulheres, manifesta-se com um par de genes e no homem por um gene apenas, uma vez que esses genes localizam-se no cromossomo X e não têm correspondente no cromossomo Y. Maria tem visão normal, porém seu pai é daltônico. Ela e seu companheiro Pedro, daltônico, decidem ter uma criança que não seja afetada pela descromatopsia. Diante do exposto, assinar a alternativa correta. Então, vamos lá. Eu vou ler essa última parte novamente para mostrar para vocês a construção aqui da resposta, certo? Maria tem visão normal. Se Maria tem visão normal, ela é XDzão. Porque o daltonismo, ele é recessivo. É uma herança recessiva para você poder ter, então. Para Maria ser daltônica, ela tinha que ser XDzinho, XDzinho. Maria não é daltônica, Maria é normal, mas tem um pai que é daltônico. Então, o pai de Maria era XDzinho Y. Como Maria é mulher, o Dzão veio da mãe, o Dzinho veio do pai, já que ele mandou o XDzinho para ela. Então, tá. Aí, o seu companheiro Pedro, daltônico. Então, se Pedro é daltônico, é XDzinho. Decidem ter uma criança que não seja afetada pela descromatopsia. Então, vamos lá. Se a gente pegar aqui Maria, que é Maria desse lado, e aqui é Pedro. Maria, a gente tem XDzão e XDzinho. E Pedro, a gente tem XDzinho e Y. Se a gente juntar essas duas, a gente tem XDzão, XDzinho, nessa parte. Aqui a gente vai ter XDzão, Y. Aqui a gente vai ter XDzinho, XDzinho. E aqui XDzinho, Y. Aqui, como eu coloquei aqui embaixo, essa fileira aqui formam mulheres. Meninas, né, no caso. E aqui formam meninos. Aqui são normais. E aqui são daltônicos. Certo? Então, vamos lá para as alternativas. Diante do exposto, assinar a alternativa correta. O casal não pode ter crianças de visão normal. Falso. Eles podem ter crianças de visão normal. Essa menina tem visão normal e esse menino tem visão normal. Então, essa aqui é falsa. B. Os filhos serão normais, pois a mãe é normal. Não necessariamente. A gente pode, pela mãe ser normal, a gente também pode ter filhos que são daltônicos por ela ser heterozigota. Então, B é falsa também. C. 50% das filhas serão normais, portadoras do gene para o daltonismo. Então, vamos lá. 50% das filhas. Filhas são o quê? Meninas, certo? Então, aqui, a gente vai analisar só esse corredorzinho aqui. Ok? Tá. Desse corredorzinho aqui, metade pode ser normal. E a metade que é normal também é portadora do daltonismo. Então, a alternativa C está correta. Certo? Aqui é 50%. D. O casal não terá filhas daltônicas. Também é falso, porque ele pode sim ter filhas daltônicas. E letra E. Maria é homozigota. Não, Maria é heterozigota, porque a gente vai comparar o Dzão daqui de cima. A gente não vai comparar o X. O X é igual, só que um é XDzão e o outro é XDzinho. Ok? Então, ela não é homozigota, ela é heterozigota. A gente tá comparando lá em cima.
Então, a alternativa correta é a alternativa C. Tá, vamos para essa questão aqui. Vamos lá. Sobre o esquema a seguir e seus conhecimentos a respeito da circulação dos vertebrados, é correto afirmar. Tá, vamos lá. O peixe tem coração bicavitário, tá certo? Com circulação dupla e completa. Isso aqui tá errado. Então, a alternativa A tá falsa. B. Nos anfíbios, o sangue arterial não se mistura com o venoso. Temos aqui os anfíbios. Estão vendo aqui que não há separação entre os ventrículos? Se não há separação, existe sim uma mistura com o sangue venoso, entre o sangue arterial e o sangue venoso. C. Os répteis têm circulação dupla e incompleta. Essa é verdadeira. Por quê? Porque aqui ele vai ter sangue venoso e sangue arterial. E é incompleta porque ela vai ter uma leve mistura ali, ó. Tá vendo que não tá tudo fechadinho ali? Então, vai ter misturinha ali no meio. Letra D. O coração das aves é tricavitário e a circulação completa. É falso, gente. Ó. Tá aqui as 4 cavidades do coração das aves. Nos mamíferos, a crosta aórtica é voltada para o lado direito. Não é. É voltada para o lado esquerdo do corpo, tá? Então, a alternativa C é a resposta correta. Agora a gente vai para a física. Vamos lá. Primeira questão de física que a gente vai resolver. Vamos lá. Essa aqui é chatinha, mas dá certo. Durante uma viagem espacial em um de seus sonhos sobre ficção científica, o cientista Creed encontra 2 luas de seu extinto planeta natal, o Creed Bear 13. As luas são batizadas de Nanica Creed 1 e Princesa Submúltipla, cujos diâmetros em quilômetros calculados por Creed são aproximadamente diâmetro de Nanica Creed 1, 2,5 vezes 10 a terceira, e diâmetro da Princesa Submúltipla, 3,2 vezes 10 a terceira. Sendo seus respectivos raios médios da órbita em relação ao centro do planeta Creed Bear 13, o raio da Nanica Creed 1 é 1,8 vezes 10 a quinta, e da Princesa Submúltipla, ali é 5,4 vezes 10 a quinta, tá? É porque, como eu coloquei a resolução, acho que ficou um pouquinho acima ali, eu não tinha percebido, mas aqui é 5,4 vezes 10 a quinta. Creed, que hoje é terráqueo, determinou em seus cálculos que o período da órbita da Lua, Nanica Creed 1, é de aproximadamente 2 dias terrestres. Determine aproximadamente qual o período orbital da Lua Princesa Submúltipla em dias terrestres. Então, vamos lá. A pergunta aqui, ele quer saber qual é o período da órbita da Princesa Submúltipla em dias terrestres, como ele fez também da Nanica. Agora, a gente vai partir para os dados aqui. Ele me deu o diâmetro da Nanica, ele me deu o diâmetro da submúltipla, ele me deu o raio da órbita da Nanica e me deu o raio da órbita da submúltipla. A pergunta dele foi sobre o período orbital. Ele colocou esses dados aqui só para confundir, porque vocês não vão usar esses dados aqui não são necessários, porque ele quer saber o raio da órbita. Então, a gente vai usar só, ele vai saber o período orbital, a gente vai usar só o raio da órbita. Então, isso aqui você esquece. Colocou só para confundir. Agora, a gente parte para os dados que são importantes. Vamos lá. Olha. O raio orbital da Nanica é 1,8 vezes 10 a quinta. O raio orbital da submúltipla é 5,4 vezes 10 a quinta. Se nós pegarmos esse valor aqui e multiplicarmos por 3, como está aqui, vai dar exatamente esse valor aqui. Então, a gente, para facilitar as contas, eu coloquei o 1 como sendo o primeiro e 3 como sendo o segundo, porque o segundo, o raio orbital da submúltipla, é 3 vezes maior que o raio orbital da Nanica. Se vocês preferirem usarem os valores, vocês podem usar, mas na hora que vocês forem colocar na equação, na hora que vocês forem simplificar, vai dar a mesma coisa.
Então, assim, já coloquei aqui para fazer a conta. Aí tá. A gente vai usar a terceira lei de Kepler. Constantezinha aqui, bonitinha. Período ao quadrado sobre o raio ao cubo igual ao período ao quadrado sobre o raio ao cubo. Vamos lá. O período que ele me dá na questão é de 2 dias terrestres, certo? Então, a gente tem 2 dias terrestres ao quadrado dividido por 1 ao cubo. Esse 1 é o raio orbital da nanica. Essa parte inteira aqui é da nanica, certo? E essa parte inteira aqui é da submúltipla, ok? Então, vamos lá. A da nanica, período de orbital é 2 e o raio orbital é 1. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. O período da submúltipla é o que a gente quer saber, dividido por 3 ao cubo, porque 3 é o raio orbital dela, certo? Então, a gente vai multiplicar cruzado, igual uma normal, uma regra de 3 normal. A gente multiplica cruzado, vai dar 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo igual a t ao quadrado, certo? Porque 1 ao cubo é 1, então é como se o 1 tivesse aqui, ó, certo? Aí, 2 elevado ao quadrado é 4. 3 elevado ao cubo é 27. Ok? Isso aqui, 4 vezes 27 dá 108, igual a t ao quadrado. A gente vai colocar o 108 aqui, e vai passar o quadrado para cá como raiz, certo? Então, vai ficar t igual a raiz quadrada de 108, t é aproximadamente igual a 10,3. Tá bom? Isso quer dizer que a nossa resposta é a alternativa B de bola. Ó, questão 37, vamos lá. Durante uma aula de física, o professor Einstein fez a seguinte demonstração. Um corpo de 6 kg foi puxado com velocidade constante. Vamos lá, vamos grifando já. Um corpo de 6 kg foi puxado com velocidade constante durante 5,3 metros, velocidade constante, de distância, em uma superfície horizontal por uma corrente, que exercia uma força de 12,5 newtons, fazendo um ângulo de 30 graus acima da horizontal. Com as informações fornecidas, determine qual o trabalho exercido pela corrente sobre o corpo em questão. Considere cosseno de 30, 0,86. O desenho é esse, gente. A gente tem aqui o corpo de 6 quilos que ele ia carregar. Ele falou que a força está sendo aplicada num ângulo de 30 graus acima da horizontal. Então, a força está sendo aplicada para cima e aqui está os 30 graus. E a distância que ele percorreu é de 5,3 metros. Como ele só me pede o trabalho, não há necessidade de eu decompor força, não há necessidade de fazer nada disso, tá? Então, aqui tá o trabalho. Eu uso uma letra diferente de W, mas é a mesma coisa, tá? O trabalho, como a gente já estudou anteriormente, trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Então, vamos lá. Qual é a força que ele aplicou? 12,5, como tá aqui. Qual é a distância que ele percorreu? 5,3, como ele me deu na questão. E o cosseno do ângulo θ é o cosseno desse ângulozinho aqui, ó. Tá? Então, cosseno de 30 é 0,86. O trabalho vai dar igual a 56,97, que é a nossa alternativa D. Ok? Tá. Próxima questão. Questão 38. Vamos lá. A pandemia do novo coronavírus está alterando as relações de consumo em vários aspectos. Uma delas é a utilização dos termômetros digitais infravermelhos. Eles são sensores capazes de aferir a temperatura de corpos ou superfícies através da radiação emitida. A medição da temperatura é feita de modo que o sensor não precisa tocar a superfície, ou seja, não tem a necessidade de contato direto. O resultado da temperatura sai na hora. A respeito dessa radiação emitida pelo termômetro, ela apresenta. Vamos lá. Ele fala que a radiação é infravermelha. E aí, é o seguinte, a gente tem aquela listinha de frequência e comprimento de onda. A luz visível, vamos supor que ela esteja aqui. A gente tem dois
vamos dizer assim, dois extremos. A gente tem os infravermelhos e o ultravioleta. Então, o que acontece? Essa linha, ela sempre vai aumentar a frequência para o lado direito. Frequência, ok? Ultra, quando você pensa em ultra, você pensa em quê? Em algo a mais. Então, o ultravioleta, ele é depois da luz visível. E o infra, você pensa em algo abaixo. Então, o infravermelho é abaixo da luz visível. Ok? Se a gente tem um infravermelho abaixo da luz visível e a frequência vai da esquerda para a direita, então a frequência do infravermelho é menor do que a frequência da luz visível. Se a gente pegar aquela formulazinha, velocidade é igual a lambda F, e a gente fizer uma análise proporcional aqui, se a gente tem uma queda da frequência, a gente tem um aumento do comprimento de onda, porque elas são inversamente proporcionais, ok? Então, vamos para as alternativas. A respeito dessa radiação emitida pelo termômetro, ela representa menor frequência, ó, todas têm no final é que é a luz visível, tá? A relação que ele faz são todas com a luz visível. Então, ele tem menor frequência que a luz visível. Ele tem menor frequência que a luz visível, a gente viu. E menor comprimento de onda. Não, ele não pode ter menor comprimento de onda, porque como a gente viu, é inversamente proporcional. Maior frequência. Não é maior, que a gente já viu que é menor. C. Menor frequência, isso aqui tá certo. E maior comprimento de onda que a luz visível. Tá certo? Então, nossa resposta é a alternativa C, mas vamos ver as próximas. Letra D. Maior frequência, como a gente já viu, não é. Letra E, frequência e comprimento de ondas iguais à luz visível. Não é igual, é menor. A frequência é menor e o comprimento de onda é maior. Então, nossa resposta é a alternativa C. Questão 39. O monumento símbolo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul foi projetado pelo arquiteto Caetano Francaroli, formando um conjunto de 24 colunas em concreto branco. Suas linhas horizontais sobre a água representam vida e dinamismo, e prodigiosa força da terra irrigada e vitalizada pelos grandes rios apontando para todos os quadrantes da nossa geografia. As colunas verticais voltadas para o céu simbolizam a aspiração da nossa juventude. Para a festividade de Natal, foi colocado sobre cada uma das colunas... Tá, vamos lá, vamos já marcar. Ele fala que a gente tem 24 colunas. Aqui, vou ler o texto novamente para vocês aqui embaixo. Para as festividades de Natal, foi colocada sobre cada uma, não esqueçam desse cada uma das colunas, de 25 metros de altura, uma iluminação de massa igual a 1,2, sendo a aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considerando essas informações, a energia potencial gravitacional armazenada pelas iluminações em relação à base do monumento foi: energia potencial gravitacional é isso aqui, certo? Energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, vamos lá. A energia potencial de uma única coluna é a massa, 1,2 kg, que ele deu aqui. A gravidade, vezes 10, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura, que ele nos informou que é 25 metros. Multiplicando tudo isso aqui, a gente tem 300, mas isso aqui é para cada uma coluna. E vocês podem perceber que ele nos dá as duas opções aqui embaixo. Então, a gente já sabe que essas duas opções aqui são falsas, porque isso aqui é pegadinha. Aqui é uma coluna, ele quer das 24. Ó, considerando a energia potencial armazenada pela iluminação, a iluminação está em todas as colunas, então vocês têm que calcular em todas as colunas. Então, vocês vão pegar esse 300 aqui e vão multiplicar por 24, que é o número de colunas que vocês têm. A resposta vai dar 7.200 joules. Então, vamos para as alternativas. Maior que 7.200? Não. Igual a 7.200? Sim. Maior que 300 e menor que 7.200? Não. Então, assim, não são... A parte da física em si não é muito difícil. Ela se
assim, precisa prestar atenção. Que ele põe pegadinha, ele põe dados que você não precisa usar, ele vai colocar informações que são desnecessárias. Então, cuidado, só tenham cuidado, leiam com atenção e tomem cuidado, porque dá para vocês fazerem tranquilos. Eu acredito que vocês tenham todo esse conhecimento para fazer essas questões. É isso. A prova da UFMS eu vou lançar mais pra frente, da UEMS, perdão. A prova da UEMS eu vou lançar mais pra frente, mas essas aqui são 4 questões de biologia, 4 questões de física que eu resolvi pra vocês, tá? Um beijo, boa prova pra vocês. E é isso.